aí, garotada, tudo bem? E aí, turminha do sexto ano, como é que vocês estão? A gente vai dar continuidade ao conteúdo, tá? Sobre a Mesopotâmia. Hoje a gente vai estar falando aqui sobre a organização política da Mesopotâmia, como a gente tinha combinado. Então vamos lá aprender sobre essa organização política, sobre essas sociedades? Beleza, eu espero que vocês tenham feito o resumo lá do último vídeo, acompanhado no livro e respondido as questões como a gente conseguiu responder aqui junto, tá bom? Então vamos lá. Sobre a organização política da Mesopotâmia. Esses povos, eles sentiram essa necessidade, a gente vai fazer sempre tá puxando o gancho do que a gente já havia explicado, tá bom? Só um minutinho, deixa eu explicar esse negócio aqui. Vou até cortar esse vídeo. Então vamos lá. Esses povos, eles sentiram a necessidade de se unir, né? Então houve a necessidade de se unir e melhorar as defesas. Por quê? Porque constantemente esses povos viviam sobre invasões de outros povos, especialmente nos períodos de guerra. Tinha os períodos de guerra. Mas por que tinha guerra? Gente, território. Território é poder aqui nesse período, tá? Então, quanto mais território, principalmente fértil, principalmente territórios bons para pasto, né, cria de animais, melhor. Era sinônimo de riqueza nesse período. Então, havia muitas guerras por conta de território. Então, tá, a gente falou lá sobre as cidades-estados mesopotâmicas. Então, essas cidades, elas vão controlar a política, né? Elas vão ter os seus campos de plantação, elas vão ter a sua economia e uma divisão social. Cada cidade-estado vai ter distintamente uma da outra os seus campos, a sua política, a sua divisão social, a sua economia. A economia, né, ela vai se basear principalmente de trocas a partir de seus excedentes. No caso, a agricultura. O excedente da agricultura, ela vai estabelecer uma relação entre esses povos, as cidades-estados citadas anteriormente. Então, essa relação comercial é a que vai possibilitar mais na frente eles se unirem. Por enquanto, eles são povos rivais, porque cada cidade é independente, cada cidade tem a sua economia, os seus campos, então eles são independentes, eles não dependem um do outro ainda. Eles dependem da questão da defesa, da questão da centralização que eles vão precisar mais na frente. Por enquanto aqui são cidades-estados independentes que possuem essa classificação de divisão, né, política, social, econômica, e as suas primeiras relações vão ser estabelecidas pela questão da troca. Por exemplo, determinado povo plantou, digamos, arroz, grão de arroz. O outro plantou cevada. Peraí, o meu deu uma plantação muito grande de cevada esse ano. Vamos trocar? Você me dá arroz e eu te dou cevada. Então havia sim essas trocas. Não desses materiais, mas havia trocas. Vamos ver mais na frente aí o que eles plantaram. Então vamos lá falar sobre o clima? Novamente, citando. O clima dessa localidade era semiárido lá. Lembra lá que eu falei que era cercado por desertos? Então era semiárido. Passou-se a dividir a Mesopotâmia em duas partes. Vamos entender essas duas partes. Por ser semiárido e quente, eles precisaram dividir em duas partes. A Alta Mesopotâmia e Baixa Mesopotâmia. A Alta Mesopotâmia ficava no norte e a Baixa ficava no sul. Então a do norte era pouco fértil e próxima a montanhas. Essa é a Alta Mesopotâmia. Pouco fértil e próxima a montanhas na parte norte. A Baixa Mesopotâmia ficava na parte sul, era que ficava entre os rios Tigre e Eufrates, mais próximos. E os povos que viviam ali, eles tinham de conviver principalmente com a questão dos transtornos causados pelas enchentes
e vazantes dos rios. A gente vai ver que esse povo ele vai desenvolver uma técnica de irrigação para eles não ficarem tão próximos aos rios e não sofrerem tanto com essa questão das enchentes. Mas era isso aqui. Entenderam? Sobre a Alta Mesopotâmia e Baixa? Beleza, vamos dar continuidade. Tá, quem são esses povos que fundaram essas cidades e desenvolveram essa localidade da Crescente Fértil? Então vamos conhecer eles, não é isso? Os povos que fundaram essa civilização vão ser os sumérios, os acádios, os babilônios, os assírios e os caldeus. Esses povos aqui tinham uma economia diferente uma da outra, eles tinham uma religiosidade diferente uma da outra, todos eram, no caso, eram politeístas, cada um tinha seus deuses. A gente vai ver ali a característica dos deuses mais na frente. Todos eles tinham uma organização social diferenciada. Então, em certos momentos, você vai ver conflitos entre eles, principalmente por questões territoriais. Um vai querer conquistar o território do outro. A gente vai ver isso mais na frente. Vamos ver lá sobre os sumérios. Os sumérios destacam-se aí por serem um dos mais antigos. Eles é um povo que se desenvolveu há cerca de 5.000 anos antes de Cristo a 2.400 anos antes de Cristo. Foi ali o período auge desse povo. Então, os sumérios, eles vieram do Planalto do Irã, atual Irã, fixaram-se as margens dos rios Tigres e Eufrates na parte sul da Mesopotâmia. Suas cidades eram Ur, Uruk e Lagat, as principais. Então, eles ficavam em locais montanhosos, onde eles podiam aproveitar as defesas naturais. Essas localidades em montanhas facilitavam ali a defesa dessa população, porque eles podiam se esconder, eles podiam ficar em locais mais altos do que seus inimigos e daí guerreando contra povos rivais. Então, eles moravam nessa localidade justamente por uma questão de defesa, porque havia ali uma defesa natural. O que dificultava também, né, a presença, a ida desses povos invasores. Dificultava. Era impossível, mas dificultava. Essas sociedades viviam próximos aos rios, desenvolviam atividades agrícolas, tanto para a subsistência, quanto para o comércio. Os excedentes eram comercializados ali, as trocas. Produtos domésticos também eles fabricavam e os cultivados eles trocavam e eles fabricavam também para poder trocar com esses outros povos. Sobre a organização política, gente, o tempo todo eu estou falando sobre os sumérios, tá? Então aqui no decorrer eu vou estar falando só sobre os sumérios. Sobre a organização política desse povo. A gente já comentou anteriormente, né? Esse povo tinha uma cidade-estado, ou seja, cidade-estado quer dizer autônoma e independente de qualquer uma outra, era uma cidade que era um estado. Eu dependia só dele. Cada cidade-estado tinha o seu líder. Esse líder exercia um poder político e religioso, o nome dele era Tatesi. Ele era uma espécie de rei sacerdote, ele tinha um poder absoluto, inclusive sobre a economia e determinadas construções, principalmente na parte de canais de irrigação. Eles eram politeístas, uma característica distinta, né? Que muitas dessas populações da época, elas eram politeístas, mas o diferencial aqui é que os deuses deles, eles tinham uma representação das imperfeições humanas, ou seja, eles tinham um lado bom e um lado ruim. Os deuses deles tinham lados bons e ruins. E eles deveriam ser cultuados
né, esses deuses deveriam ser cultuados de acordo com os problemas que eles pudessem resolver, os problemas terrenos. Cada cidade-estado tinha um deus próprio. Essas cidades-estado, de acordo com a sua necessidade, aí tinha o seu deus, o seu guardião, né, a sua fé mais forte, mais trabalhada ali para aquele deus. Então, temos aqui os deuses deles, diferenciados, né? Politeísta, que acredita em vários deuses. Vamos lá. Só uma coisa muito importante dessa sociedade. Os sumérios, eles vão criar uma escrita. Então, são símbolos chamados pelos historiadores de cuneiforme. É uma espécie de escrita, é considerada uma das primeiras formas de comunicação escrita da humanidade. Então, temos aqui a criação da primeira escrita, da primeira forma de escrita de que se tem registro. Conclusão, né? Vamos rever isso mesmo. Eles tinham cidades, eles viviam em cidades-estados. Esses povos, né, os sumérios, os acados, os caldeus, eles eram rivais entre si, porque tinham estruturas políticas, religiosas, econômicas e sociais diferentes. Eles buscavam controle e domínio territorial um sobre o outro. Consequência disso, houve um enfraquecimento dessa unidade e das bases de defesa dessa população. Situação também que facilitou a invasão de outros povos, especialmente os chamados acádios. A gente vai ver sobre os acádios já já. Ou acadianos, mesmo povo, tá? Essa é a conclusão que nós temos sobre os sumérios. E aí a gente fez um resumão aqui, distinguindo, né, trabalhando aí a diferença entre esses povos. Vamos ver lá sobre esses acádios, ou acadianos. Tá, é um povo ali que teve seu período auge, no caso, há 2.400 anos antes de Cristo até 2.000 anos antes de Cristo. Os acadianos eram povos nômades. Opa, eles já não eram sedentários, eles eram nômades, eles viviam de um canto para o outro, né? De acordo com a necessidade deles, eles viviam ali transitando, mudando de lugar, indo de um lugar para o outro, nômades, tá? Os textos dizem que eles eram povos nômades. Eles vinham ali da região da Síria em busca de locais que tivessem condições adequadas para eles poderem sobreviver. O objetivo principal dessa população era conseguir terras férteis, principalmente com acesso à água, então aqui os sumérios vão ser algo fácil, é algo bem atrativo a eles. E o que vai acontecer? Eles vão invadir pelo norte da Mesopotâmia, em direção ao sul, do norte para o sul. Eles vão invadir essa região e eles vão conquistar as cidades sumerianas. Eles vão conquistar os sumérios, que a gente acabou de falar. Por volta de 2.000 anos por volta de 2.400 anos antes de Cristo, eles vão conquistar as cidades sumerianas, que a gente já citou. Esse processo de invasão vai exercer controle político sobre a Suméria e vai atingir o seu auge, né, com o rei Sargão. A gente vai ver sobre esse rei aqui daqui a pouco, tá? Então, o rei Sargão primeiro é quem vai aí liderar esse ataque à Suméria e vai sair vencedor. Em 2330 a.C., ele vai estabelecer um estado unificado. É esse rei quem vai unificar as cidades anteriormente sumerianas. Então tá, os acádios dependiam da força das suas cidades-estados, ou seja, de todas aquelas cidades-estados antes sumerianas, agora vai ser dele, ele vai unificar. E ele depende da força dessas cidades-estados. Para resistir principalmente à invasão de povos gutis, esses povos gutis aqui vão ser os rivais dos acádios. Então, oriundos da região da atual Armênia. A cidade de Ur
resistiu vencendo os Hútis, o que fortaleceu muito a cidade de Ur politicamente. Por volta de 2000 anos antes de Cristo, o Império Acadiano perdeu a hegemonia das cidades-estados. Então, nesse período aqui, período de apogeu dos acadianos, ele vai perder a hegemonia dessa cidade-estado, não é isso? E vai iniciar aí a fase conhecida como o primeiro Império Babilônio. A gente vai ver agora sobre os babilônios nas próximas aulas. Então, o Império Acadiano foi responsável pela primeira unificação das cidades-estados mesopotâmicas. Então, é isso aí. Qual é a responsabilidade dos acadianos? Se eu perguntar na prova, qual foi o papel que exerceu os acadianos sobre o desenvolvimento do estado ali da Crescente Fértil, da Mesopotâmia? Aí você vai dizer, os acadianos foram os responsáveis pela primeira unificação das cidades-estados mesopotâmicos. É isso aí. Vamos lá, dar continuidade. Então vamos entender aí geograficamente sobre isso. Primeira coisa que você vai ter que fazer na leitura do mapa, lá que a gente ensinou como ler o mapa, você vai dar uma olhadinha nessa legenda aqui. Essa legenda vai dizer que todas as partes que tem esse símbolo, uma espécie de sol, vai ser os locais onde Sargão, que é o rei acadiano, ele vai obter vitórias sobre essas populações. Essas setinhas vai ser expedições comerciais, para onde eles foram exercendo expedições comerciais, e a amarelinha, expedições militares, tá? Então, temos aqui, ó, os símbolozinhos das cidades, não é isso? Das cidades onde Sargão teve vitória, onde ele foi vitorioso sobre esses povos. E temos aí toda a Crescente Fértil dentro desse quadro. Então ele vai conquistar boa parte dos povos aqui da Crescente Fértil, não é isso? Então tá, beleza. Entendi isso? Vamos lá para a questão do livro. O que está dizendo no meu livro na página 75? Tem uma questão lá e ele está dizendo o seguinte: ele está pedindo para você fazer uma análise das condições que levaram a Mesopotâmia a ter uma organização política marcada por grandes estabilidades. Você vai dizer o seguinte: dentro desse raciocínio do que a gente estudou, ou se não estiver desse jeito, não tem problema, se estiver dentro dessa lógica, perfeito, você é demais, você é isso aí, usando as suas próprias palavras, pensando sobre o assunto, pensando sobre esse processo da história. Então, se estiver dentro dessa lógica, beleza, ok, tudo bem. A resposta seria, ele quer saber as condições que levaram a Mesopotâmia a ter uma organização política marcada por grande estabilidade. Então tá, o problema principal vai se remeter à formação dos primeiros povos, né, que a gente viu lá. Então, esses primeiros povos deram origem a essas principais cidades, Ur, Uruk e Lagash. Estas cidades representavam culturas e costumes diferentes umas das outras. No caso, isso dificultou a unificação dessas cidades. Isso dificultou. Além desse problema, né, dessa distinção entre culturas e costumes, a Mesopotâmia, por se localizar num lugar de passagem, era constantemente ameaçada por outras civilizações, como no caso da invasão dos acadianos, como foi, né, como que aconteceu. Os sumerianos acabaram sendo vencidos pelos acadianos, né, e da invasão dos assírios. Teve essa invasão, a gente vai ver mais na frente. Então tá. Então eu sei que um dos principais problemas de estabilidade foi essa distinção de culturas e costumes diferentes umas das outras, e principalmente porque ficava numa localidade onde era passagem, né? A gente viu ali geograficamente que ficava entre a África, a Ásia e a Europa. Então os povos
também passavam ali pela crescente fértil, também passavam ali sobre esse território. Então era um local que costumava receber a visita de vários povos diferentes uns dos outros. A passagem desses povos era uma ameaça, né? Essas outras civilizações eram uma ameaça constante aos povos ali que viviam na Mesopotâmia. Não é isso? Questão 2. A questão 2 está na página 76. Ela está questionando o seguinte: a forma de organização do Brasil se baseia no presidencialismo e em federação, com 3 poderes independentes. A gente viu isso lá na quinta série, não foi, gente? Executivo, legislativo e judiciário. Poderes independentes que devem viver em harmonia, né? Decidir as suas decisões políticas, as suas decisões legislativas e judiciárias dentro de uma harmonia, né? Então, bora lá. Temos esses 3 poderes. Isso aqui é o Brasil. O Brasil ele está afirmando, né? Ele vai se basear no presidencialismo e em federação. Vai ter esses 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Pronto, isso é uma afirmação. Ao longo da história da humanidade, as diversas civilizações se organizaram politicamente de acordo com a sua cultura, o que a gente acabou de ver aqui sobre os povos da Mesopotâmia. Nesse sentido, ele está pedindo para você comentar a forma de organização política dos sumérios. A gente falou sobre 2 povos, sumérios e acádios. A gente está pedindo aqui sumérios. Então, ele te deu aqui um feedback do teu território, da tua cultura, da tua política atual. E aqui embaixo ele está pedindo para você descrever como é que é a organização política dos sumérios. Só isso. Nada mais. Vamos lá tentar responder essa questão? A resposta vai ter que se basear mais ou menos nesse sentido, tá? Os sumérios, à medida que evoluíram em suas estruturas, passaram a estabelecer uma forma de organização para maior controle das suas relações, né? Organizavam-se em cidades-estados autônomas e independentes, com suas próprias características. Porém, devido à necessidade de uma maior proteção dessas cidades-estados, buscou-se estabelecer a unificação, formando assim um estado. Não foi isso que a gente viu? É isso aí. Então, acabou. É a resposta. Tá? Questão número 3. A questão número 3 está dizendo o seguinte: a Suméria tinha diversas cidades-estados autônomas que decidiam seus rumos sem depender umas das outras. Ainda assim, apresentou uma centralização política interna. Ele afirmou: isso aqui é verdade? É verdade, a gente viu isso, não foi? Nesse contexto, qual a função do pateci? Gente, quem foi pateci? Quem é pateci aqui, nesse contexto? Opa, eu sei que pateci era o rei. Era um rei só? Não, ele era um rei e um sacerdote. Então, vamos lá ver mais ou menos a resposta, que deve seguir essa linha de raciocínio, tá, gente? O pateci nada mais era que uma espécie de rei sacerdote que cada cidade autônoma da Suméria possuía. Esse tipo de liderança foi decisiva na unificação e, consequentemente, na formação do Estado sumeriano, num momento em que as cidades estavam ameaçadas. Ó, aqui um destaque. O pateci tinha poder absoluto, inclusive sobre economia, determinadas construções de obras públicas, lembra lá dos canais de irrigação? Pois é isso aí. Ele tinha essas responsabilidades também. Beleza? Vamos lá ver as próximas. Questão 4. A questão 4 está falando ali sobre a criação da escrita desses povos. Não foi os sumérios que criaram?
essa escrita cuneiforme? Então vamos lá entender. A escrita cuneiforme foi muito importante para os pesquisadores entenderem a forma de organização da sociedade mesopotâmica. Sim. Muito do que conhecemos desse povo deu-se às placas de cerâmicas que continham registros. Ele está pedindo só para você explicar como se dava o processo de elaboração dessas placas, como que eles faziam essas placas, como que eles escreviam nessas placas, o que estava escrito ali. De acordo com cada símbolo é que ia se saber o que estava escrito, não é isso? Então ele está pedindo como é que era elaborado essas placas. Vamos descobrir? Lá no livro de vocês, na parte que fala sobre a criação da escrita dos sumerianos, vai estar descrito lá como é que eles faziam essas placas. Essas placas, né, elas eram feitas, essa escrita, ela era registrada em placas de barro, não é isso? A partir dessa placa de barro, que era feita com a massa mole, né? Essa massa mole era feita de argila, a argila mole era gravada usando-se estiletes, né, facas. Depois as peças eram cozidas, formando uma cerâmica. Então esse era o processo aí de fazer as placas e escrever nela. Então a escrita cuneiforme recebeu esse nome por ter formato de cuia. Era mais ou menos assim. Formato de cuia. Sim, meio piramidal. Então assim, por ter formato de cuia, foi decisiva para o registro da história desse povo. Iniciou-se com imagens simples e foram evoluindo para símbolos pictográficos. Essa escrita era registrada em placas de barro. A massa mole de argila era grafada, usando-se estiletes. Depois as peças eram cozidas, formando uma cerâmica. Eu trouxe aqui uma imagem, mas ela não está muito boa. Mas a imagem do livro de vocês está melhor, tá? Aí vocês dão uma olhadinha. Questão 5 da página 76 está dizendo o seguinte. Ele está fazendo duas perguntas em uma só. Quem eram os acadianos? Como chegaram ao poder na Mesopotâmia? Então, eles eram, lembra lá, povos nômades vindo da região da Síria, buscando locais que tivessem condições para eles viverem, chegando ao poder, invadindo a Mesopotâmia pelo norte, em direção à parte sul, onde conquistaram as cidades-estados sumerianos por volta do ano 2400 a.C. A gente acabou de ver isso. Só isso, gente. Então, nas próximas aulas, a gente vai estar vendo o seguinte. A gente vai estar vendo o primeiro Império Babilônico, o Império Assírio e o segundo Império Babilônico, tá? Vamos lá ver tudo isso nas próximas aulas, beleza? Então, beijo pra vocês. Seria interessante vocês fazerem a leitura, tá bom? Faça essa leitura prévia, para quando vir pro vídeo você já ter, opa, entendi, tudo bem. Não entendi, então eu vou colocar aqui no meu caderno que eu não entendi isso. Vou perguntar para a professora. Beleza? A gente vai estar tirando as dúvidas lá no aplicativo que a gente está usando, beleza? Tchau, meus amores. Beijo, saudade de vocês.